E o Flamengo entrou na briga com o Palmeiras por Thiago Almada. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história. Gente, vou ser muito sincero, o Flamengo tem a obrigação de tentar a contratação de Thiago Almada. Tá aqui esquecido no futebol dos Estados Unidos. Últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes. E o Flamengo entrou na briga com o Palmeiras por Thiago Almada. Nas últimas horas, o representante do meio atacante argentino foi consultado por José Boto. A ideia do Flamengo era entender as condições para um eventual negócio. Por 20 milhões de euros é possível comprá-lo mesmo? A informação que veio da Espanha ao longo da semana é de que o Atlético de Madrid pede esses 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Flamengo também quis entender qual a pedida salarial do Thiago Almada. E mais do que isso, ele topa voltar para o Brasil? Vale a lembrança de que o Thiago Almada, que é titular absoluto da seleção argentina, vai ter várias propostas do futebol europeu. E a tendência é que ele dê preferência para clubes de lá. Diante desse cenário, Palmeiras e Flamengo não são favoritos. Pelo contrário, eles têm capacidade de bancar esses 20 milhões de euros para comprar 50% dos direitos econômicos. Também são capazes de chegar próximo desses 3 milhões de reais por mês de salário que tem direito o meio atacante no futebol espanhol, mas a preferência do Almada nesse momento é em continuar no futebol europeu. Qualquer atualização sobre o tema, e eu prometo voltar com exclusividade para contar para vocês, também preciso assegurar que o ex-jogador do Botafogo não foi procurado e nem será pelo Cruzeiro. Raposa já deixou bem claro que depois da contratação do Gerson deve parar em relação a reforços, especialmente em relação ao meio atacante. Qualquer possibilidade de negociação está completamente descartada. Qual o impacto que Thiago Almada faria no futebol brasileiro? Quero terminar com uma pergunta. Quem joga mais? Almada ou Arrascaeta? Se você puder, use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau! Preciso falar agora sobre Evander, você vai lembrar dele, meio atacante brasileiro de 27 anos de idade, em outras janelas foi pretendido por Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Antes de gravar esse vídeo eu entrei em contato com o Evandro Ferreira, que é pai e empresário do Evander, para saber se em algum momento, para 2026, ele foi especulado por times nacionais e a resposta foi não. Isso me chama bastante atenção, porque foram duas ótimas temporadas, as mais recentes, no futebol dos Estados Unidos. Em 2024, pelo Portland Timbers, 32 jogos, 15 gols e 19 assistências, participação em gol superior a 1 gol por partida. Ele se mudou para o FC Cincinnati, comprado por 15 milhões de dólares, e na primeira temporada na Casa Nova, 43 jogos, 22 gols e 17 assistências. Por 2 anos seguidos, o Evander esteve na seleção da Major League Soccer ao lado de Lionel Messi. E aí vale a lembrança de que o Lúcio Acosta, que tem jogado muito bem pelo Fluminense, que o Almada, que arrebentou com a camisa do Botafogo, foram alguns dos atletas que fizeram sucesso nos Estados Unidos, talvez nem tão grande quanto o Evander, e acabaram por continuar a jogar bem no futebol nacional. Caberia no seu time do coração? Já use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar de Thiago Almada e Palmeiras. A gente está vendo aí a imprensa argentina noticiar, a imprensa paulista confirmar a negociação do Palmeiras para ter Thiago Almada, hoje jogador do Atlético de Madrid. Gente, vou ser muito sincero, o Flamengo tem a obrigação de tentar a contratação de Thiago Almada. O Flamengo tem dinheiro em caixa, é um jogador que joga muita bola, mostrou isso em 2024, quando foi o principal jogador do Botafogo nas conquistas da Libertadores do Campeonato Brasileiro. É jovem e vai deixar o Palmeiras se reforçar. Ainda tem outro ponto, o Arrascaeta ele praticamente virou atacante. Hoje o único meia de ofício é o Carrascal, que faz aquela função ali. O Thiago Almada seria uma baita contratação. O Flamengo, repito, tem a obrigação de tentar o Thiago Almada. Até a gravação desse vídeo eu não tenho informação que o Flamengo vai tentar, não tenho essa informação, é apenas uma opinião. Lendo tudo que está sendo dito aí do interesse do Palmeiras em ter Thiago Almada, inclusive o Palmeiras também está indo atrás do John Ares. O Flamengo tem a obrigação de tentar o meio argentino. Tem que pelo menos tentar. Não pode perder essa grande oportunidade. Tem dinheiro em caixa, isso é o mais importante. Por falar em dinheiro, o Flamengo vai receber um bom valor aí na venda de um jogador. Trata-se de Vitor Hugo,
porque o Atlético Mineiro comprou o Vitor Hugo junto ao Flamengo e vai desembolsar 2,5 milhões de dólares por 50% do meia. Isso dá em torno de 13 milhões de reais e o Flamengo vai manter 50%. Mas, Vene, esse jogador não estava no Santos emprestado? Pois é, a negociação foi o seguinte, o jogador estava emprestado ao Santos e aí o Santos ele tinha a escolha de cobrir a oferta caso o Flamengo recebesse a oferta para vender o jogador. O Atlético Mineiro ofereceu 2,5 milhões de dólares por 50%. O Flamengo avisou ao Santos, Santos, e aí, vocês vão querer cobrir a oferta? O que o Santos fez com o Atlético Mineiro? Ô Galo, vocês querem ter o Vitor Hugo? Beleza, a gente tem o direito de comprar o jogador, de cobrir a oferta. A gente vai fazer o seguinte, eu não vou cobrir a oferta, vou dar o direito de vocês comprarem, a gente fica com a taxa de vitrine de 10%, mas você me empresta o Gabriel Menino por uma temporada. Pode ser? Beleza, pode ser. E aí o Santos e o Atlético Mineiro fecharam desse jeito. O que o Flamengo fez? Beleza, Atlético, eu só vou exigir aqui garantias bancárias no pagamento de 2,5 milhões de dólares. Tudo bem para vocês? O Atlético Mineiro foi lá, deu as garantias bancárias que o Flamengo pediu, o Santos se acertou, então os três clubes se acertaram e ficou tudo certo. E para mim foi uma ótima venda para o Flamengo. Por quê? Seria um jogador que estava sendo dado a um clube de Portugal. Vocês vão se recordar disso. O Flamengo estava liberando de graça, ficando apenas com 50%. Hoje o Flamengo ganha 13 milhões de reais por 50%. Para o Flamengo foi maravilhoso. E por falar em algo maravilhoso, o Flamengo deu um chapéu no Botafogo e está muito próximo de contratar o goleiro Andreu. E eu vou explicar toda a situação para vocês. O goleiro Andreu, hoje no Gil Vicente, ele tem contrato até o meio do ano. E ele tem 2 representantes. Um dos representantes do goleiro estava fechando com o Botafogo. Só que esse representante, ele tem uma pequena parte do jogador. O restante é do Juliano Bertolucci. Esse representante que tem a pequena parte se acertou com o Botafogo. Só que esqueceu de combinar com o principal representante do atleta, que é o Juliano Bertolucci. Em nenhum momento o Juliano Bertolucci se acertou com o Botafogo. O Juliano Bertolucci ele estava acertando o goleiro Andreu no Bahia, Grupo City e tal. Estava tudo encaminhado. O jogador em nenhum momento esteve próximo, de fato, de assinar com o Botafogo. Ele estava mais perto do Bahia do que propriamente do Botafogo. E aí, vocês vão se recordar que, de fato, José Boto e Felipe Luiz foram a um jogo do Gil Vicente. E depois desse jogo, o José Boto conversou com o Juliano Bertolucci sobre outras situações, sobre Caio Jorge, que já a gente vai falar, porque é o mesmo representante do Caio Jorge, sobre a situação do Cebolinha, que já a gente vai falar, sobre a situação do Pedro, que é atacante, ou seja, são jogadores do mesmo representante. E aí o Juliano Bertolucci falou, vem cá, vocês foram ao jogo aí, e aí, o goleiro Andreu? Aí o Boto perguntou, qual é a situação? Como é que tá isso? Aí o Juliano explicou, tá assim, assim. Aí o Boto falou, olha, uma boa oportunidade de mercado, eu vou querer. Vamos fechar um contrato de 4 anos aí? Pode ser? Aí o Juliano, opa, entre Bahia, Botafogo interessado, Flamengo, eu prefiro o jogador no Flamengo. Vamos fechar 4 anos de contrato. Tá acertado entre eles. Só que o Flamengo, para ter o jogador já nessa janela, o que o Flamengo fez? Foi no Gil Vicente e ofereceu 1,5 milhão de euros para o Gil Vicente liberar o jogador agora. Só que o Gil Vicente não quer liberar. Como assim? Mas vai perder o jogador de graça. O Gil Vicente prefere ter o jogador até o meio do ano e depois perdê-lo de graça a receber agora 1,5 milhão de euros e liberá-lo. Porque o Gil Vicente entende que no meio do ano vai conseguir contratar um outro goleiro e iniciar a temporada com outro goleiro. Agora, eles entendem que não podem perder o goleiro titular da posição. Então tá nessa situação. Entre Flamengo e jogador, tudo certo para assinar um pré-contrato de 4 anos. Beleza. Só que o Flamengo está tentando a liberação imediata e oferecendo 1,5 milhão de euros ao Gil Vicente. E o Flamengo aguarda a resposta. Beleza. Então o Flamengo está contratando o Andreu e está esquecendo o Gabriel Brazão? Não. O Flamengo entende que o goleiro Andreu é uma oportunidade de mercado. Porque é jovem, tem potencial, pode ser muito bem trabalhado. Só que o Flamengo mantém interesse no Gabriel Brazão do Santos.
Mas o Flamengo já tem o Rossi. Ok, o Flamengo quer ter 3 goleiros muito bons no elenco. E é isso. É esse o movimento que o Flamengo está fazendo. Então o Flamengo, entre aspas, deu um chapéu no Botafogo e saiu na frente do Bahia para ter o jogador. E está muito próximo de assinar esse contrato válido por 4 temporadas com o goleiro Andreu, que no primeiro momento nunca esteve no alvo do Flamengo, mas depois de uma conversa entre José Boto e Juliano Bertolucci, tudo acertado. E por falar em Juliano Bertolucci, Cebolinha também é jogador dele, e aí o Juliano avisou, ó, Fluminense e o CSKA demonstraram interesse em Cebolinha, o que vocês pretendem fazer? O Flamengo foi e respondeu, nós queremos renovar o contrato do Cebolinha. O contrato do Cebolinha vai até o fim dessa temporada. Mas, Vene, o Flamengo estava topando negociar o Cebolinha com o Cruzeiro. Claro, se tivesse o Caio Jorge, o Flamengo entende que poderia fazer esse bem bolado aí para ter o Caio Jorge. O Cruzeiro não quis, o Cebolinha acabou ficando e o Flamengo entende que é um jogador importante e vai oferecer uma renovação de contrato ao jogador que tem vínculo até o fim desse ano e a partir do meio do ano pode assinar um pré-contrato. Então o Flamengo pretende a extensão de contrato de Everton Cebolinha. Eu faria isso? Já dei minha opinião aqui. Não faria. Mas a diretoria do Flamengo entende muito mais do elenco do que eu, um mero jornalista, dando as minhas opiniões aqui no canal Vene Casagrande. Tem horas que eu acerto, a diretoria erra e vice-versa. E por falar em Caio Jorge, o Flamengo recebeu a seguinte informação. O Caio Jorge vai renovar com o Cruzeiro depois da insistência do Flamengo e oferecer até 30 milhões de euros para ter o jogador. Porém, o Flamengo recebeu a informação, sabe o quê? Que a multa rescisória do Caio Jorge para o mercado nacional vai vai despencar ao término desse ano. Em dezembro desse ano, a multa vai cair para 30 milhões de euros. É o mesmo valor que o Flamengo estava topando pagar. Olha, eu não sei não, hein, mas de repente daqui a um ano o Caio Jorge pode pintar no Flamengo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Óbvio que eu estou brincando, seria leviano da minha parte dizer que é algo, entre aspas, planejado pelo jogador, pelos representantes. Pelo contrário, de repente foi uma valorização salarial, mas a pedida do lado do jogador deve ter sido, beleza, a gente topa essa renovação de contrato aí que vocês estão querendo fazer, mas a multa rescisória tem que cair, tem problema? Aí o Cruzeiro deve ter aceitado. 30 milhões de euros no Caio Jorge daqui a um ano também. É muita grana. Já é muita grana agora, depois de ele ter se destacado. Daqui a um ano o jogador pode não jogar tão bem e o valor ser mais absurdo ainda. Bom, ufa. Essas são as informações do momento. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, forte abraço e fui! Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal para falarmos do Flamengo e no vídeo de agora vamos trazer a atualização envolvendo a situação do Everton Cebolinha. Nós informamos no último vídeo o interesse do Flamengo em renovar o contrato do atleta e nós vamos atualizar esse assunto. Eu vi aí nas redes sociais que a torcida está apoiando a renovação do Everton Cebolinha. Tem também atualização sobre o goleiro Andreu. Conversei com um membro da diretoria do Gil Vicente e eu vou trazer aqui o que eu consegui apurar. Uma curiosidade, um spoilerzinho. O problema para a liberação imediata, já agora, não é o valor da proposta do Flamengo, que é até vantajosa. É uma outra situação e a gente vai explicar já já. Calma aí, segura a ansiedade. E tem também, depois de Caio Jorge, Cruzeiro, Marcos Antônio, jogador de São Paulo, o Flamengo agora vai atrás de um outro jogador de destaque do futebol brasileiro. Mais um spoilerzinho, ele é do Corinthians e a proposta, segundo a imprensa paulista, supera a casa de 150 milhões de reais. Que jogador é esse? Vale a pena? Calma, segura a ansiedade. Já já a gente vai falar que jogador é esse e eu vou querer saber de vocês se o movimento da diretoria do Flamengo é correto na visão de vocês. Mas vamos para as informações. Não posso deixar de falar disso. Gerson chegando ao Cruzeiro, sendo anunciado de maneira oficial. O Cruzeiro vai pagar ao Zenit 27 milhões de euros de maneira fixa, podendo pagar mais 3 milhões em prêmios através de títulos do Cruzeiro. Se o Cruzeiro conquistar a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa Mundial de Clubes ou Intercontinental, o Zenit tem direito a um valor ali a receber por cada título. E assim, depois da apresentação do Gerson, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, disse que nenhuma outra contratação será feita mais, ou seja, investiu tudo
no Gerson, também investiu bastante na renovação de contrato do Caio Jorge, porque se não renovasse, se não desse valorização, o Flamengo ia mexer com a cabeça do jogador, embora o Cruzeiro negue, através em off ali, nos bastidores, para os jornalistas que acompanham o dia a dia do Cruzeiro, um representante do Caio Jorge confirma que a multa rescisória dele vai cair a partir de dezembro de 2026 para 30 milhões de euros. Enfim, a situação do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro chega para brigar por títulos. Mas o Gerson me chama muita atenção, cara. Como é que pode, 6 meses depois, o cara voltar ao futebol brasileiro, alegando que quer ficar mais próximo da seleção brasileira, pensando em seleção brasileira. O cara estava no Flamengo, capitão, contrato renovado, ídolo, sendo convocado para a seleção. É muita doideira. Confesso que isso me chama muita atenção, mas o Gerson foi anunciado. Para mim, opinião, tá? É a contratação com mais impacto até o momento aqui no futebol brasileiro, nessa janela de transferência. Não só pelos valores, que se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, mas também pelo jogador. Um baita jogador. Eu acho que não vale 27 milhões de euros, mas eu acho também que o mercado está muito inflacionado. O Flamengo estava oferecendo 30 milhões de euros para ter o Caio Jorge. Não vale. Talvez ele valha a metade disso. O mercado está inflacionado. Mas o Gerson, eu particularmente acho que 27 milhões de euros é um valor exagerado. E enfim, vamos ver como é que vai ser o Gerson agora com a camisa do Cruzeiro. Ah, uma dúvida. Rolou até essa resenha em um grupo de WhatsApp meu de torcedores do Flamengo. O Gerson deixou de ser ídolo para o Flamengo, na opinião de vocês? Eu gostaria da opinião de vocês. Acho importante ouvir vocês. Vamos falar agora do Endrel, goleiro do Gil Vicente. Conversei com um dirigente do Gil Vicente, ele me explicou. Pediu para não mencionar o nome dele e ele falou o seguinte: Vene, a proposta é boa. Ele não confirmou que a proposta é de 1,5 milhão de euros. Ele não disse nem que sim, nem que não confirmou. Ele só falou, a proposta do Flamengo é boa. A questão não é nem o valor, a questão é, se a gente libera o Endrel agora, quem será o nosso goleiro nessa reta final de temporada? Então eles estão em busca de um outro goleiro, um goleiro que está atuando no futebol italiano, estão em busca desse goleiro por empréstimo. Se eles conseguirem a contratação desse goleiro, a chance do Endrel ser liberado agora é quase de 100%. Então, depende dessa contratação do Gil Vicente, desse goleiro que eu confesso que eu não descobri o nome. E aí o Flamengo teria o Endrel já agora nessa janela. Lembrando, isso é informação, o fato do Flamengo estar contratando o Endrel não quer dizer que o Flamengo desistiu do Gabriel Brazão. O Endrel é uma oportunidade de mercado que surgiu após o nome dele ser indicado por um representante dele ao dirigente do Flamengo, José Boto. Inclusive, na ocasião, quando o José Boto foi com o Felipe Luiz ao jogo do Gil Vicente, isso não estava em pauta, o goleiro não estava em pauta. As pessoas do Flamengo alegam isso. Ninguém foi lá assistir ao Endrel. Isso aconteceu depois deles irem lá e a notícia que o Botafogo estaria contratando ele ter vazado, e aí um dos empresários sugeriu o nome ao José Boto. O José Boto falou, opa, uma boa oportunidade de mercado, jogador muito valorizado e barato, seria uma boa. E aí o Flamengo fechou de maneira rápida com o jogador, 4 anos de contrato. Se ele não for liberado agora, ele chega no meio do ano através de um pré-contrato assinado. Beleza? Vamos falar agora do Everton Cebolinha, que inclusive tem os mesmos representantes do Endrel. E o Everton Cebolinha não é contra a renovação dele de contrato, pelo contrário, pelo que eu soube no lado do Flamengo, a ideia é oferecer no máximo mais 2 anos, porque ele tem 1 ano de contrato, vai até dezembro de 2026. Então a ideia do Flamengo é oferecer até dezembro de 2028. Mas isso é uma ideia, eles ainda vão sentar para conversar. O Everton Cebolinha não é contra a renovação dele. Inclusive, um dos representantes do Cebolinha foi pego de surpresa quando quando as notícias começaram a sair de que o Flamengo estaria o colocando ali como moeda de troca no interesse com o Caio Jorge. Então, assim, o Cebolinha ele não é contra a renovação, pelo contrário. Inclusive, quando o Fluminense o procurou, ele falou com seus representantes, eu não tenho muito interesse para o Fluminense não, até pela questão da rivalidade aqui do futebol carioca envolvendo o Flamengo. Então, vamos esperar, mas de fato o Flamengo tem esse interesse de oferecer um contrato até dezembro de 2028 e o Cebolinha não é contra, ele quer ouvir aí a proposta do Flamengo, enquanto isso ele segue sendo jogador do Flamengo, obviamente ele tem contrato até dezembro de 2026. E para finalizar nosso vídeo, galera,
A imprensa paulista noticiou: Flamengo prepara investida de 25 milhões de euros, quase 160 milhões de reais, para tirar Breno Bidon do Corinthians. O Timão ainda não recebeu o contato formal, mas fontes ligadas ao rubro-negro tratam a investida como questão de tempo. O staff do meia de 20 anos prioriza um bom projeto esportivo em um mercado atrativo para o seu desenvolvimento. Eu não tenho confirmação sobre isso, lembrando, isso aqui é uma informação da imprensa paulista, na verdade da rádio Itatiaia Esporte, que acompanha o dia a dia do Corinthians. E o engraçado, o curioso é, depois dessa notícia, o Corinthians divulgou um vídeo nas redes sociais dando a camisa 7 para o Breno Bidon, um presente, fizeram todo o marketing ali. Não sei se foi uma resposta a essa notícia, não sei se foi querer avisar, esquece, nem tenta, não sei. Mas foi curioso que logo depois dessa notícia, o Corinthians publicou um vídeo nas redes sociais mostrando ali o momento que presenteou o Breno Bidon com o número 7. Lembrando que o Corinthians é o rival do Flamengo na Supercopa do Brasil daqui a alguns dias, daqui a 20 dias, no dia 1º de fevereiro. Então, eu particularmente acho, repito, o futebol está muito valorizado. As cifras estão chamando muita atenção. Há quem defenda a tese de que uma hora isso vai explodir, a bolha vai explodir, porque de fato parece que está saindo no controle. Gente, Gerson, 27 milhões de euros. Jogador de 28 anos que já foi para a Europa várias vezes e voltou. E não decide jogo. É um grande jogador, mas não é de fazer gol, não é de dar assistência, só você pegar os números. Caio Jorge, 30 milhões de euros, valor absurdo. Breno Bidon, 25 milhões de euros. Onde o futebol vai parar, gente? Mas enfim, quero a opinião de vocês, seria um bom investimento feito, uma boa contratação, valor chama muita atenção. Quero a opinião de vocês podem comentar à vontade, tamo junto e fui!